A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, que diz: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? A palavra do Senhor, vai nos relatar aqui, que Jesus, em mais uma instrução, dando mais uma instrução aos seus discípulos, a falar aos seus discípulos a respeito da renúncia, e da recompensa, vai falar a respeito de que cada um deve levar a sua cruz e seguir Jesus. Né? E nessa passagem, o Senhor Jesus ele vai dizer, que se alguém quiser ir após ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Deve negar a sua própria vontade, deve negar teus desejos, abrir mão, de tudo aquilo que realmente vai ser um impedimento, que vai retardar até mesmo com que as promessas do Senhor se cumpram, porque se permanecemos conectados com as coisas, que não são do Senhor, né, nós vamos retardar, vamos estar ali nós mesmos, sendo uma pedra de tropeço, um impedimento para que as coisas do Senhor venham a fluir. E quando nós observamos aqui, os discípulos foram instruídos por Jesus a negar a si mesmo, a sua própria vontade, seus desejos, para seguir o Senhor. E o Senhor fala, porque aquele que quer preservar a sua vida, iria perder. Mas quem perder a vida por causa do Evangelho, por causa do Senhor, este, teria a vida preservada. E essa vida preservada, seria a vida eterna. Seria a vida eterna com o Senhor. João, ele escreve, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 25, o evangelista João escreve: quem ama a sua vida irá perdê-la. E quem odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Então, mais do que as coisas materiais, mais do que a correria do dia, o trabalho que nós precisamos trabalhar, se envolver, nós precisamos estar, cuidando da nossa vida espiritual, preservando a nossa vida. E preservar a vida, para algo que é eterno, para uma vida eterna. Que se deixarmos, podemos passar os dias aqui nesse mundo e esquecer e não lembrar que existe após, quando o Senhor nos chamar, quando Ele vier em glória nos buscar, existe uma vida eterna. Ela não se acaba aqui. Então ele diz, e João continua dizendo, se alguém quiser servir, o próprio Senhor falando, Jesus, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Então é Jesus falando a respeito daquele que segue ao Senhor, que será honrado pelo Pai, aquele que está disposto a servir ao Senhor. Em Mateus 16, 26, que é o devocional, Jesus fala: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Do que adianta a gente ganhar, conquistar, fazer tantas coisas e perder a nossa vida com o Senhor, a nossa vida eterna? O que dará o homem em troca da sua vida? Não conheço ninguém que tenha pago, e até mesmo que esteja num leito de dor, num momento de dificuldade, que consiga pegar todas as suas riquezas e falar assim, ó, me cura. Tem pessoas que têm condições tão boas e muitas das vezes não conseguem pagar, não conseguem, mesmo tendo o melhor atendimento, um exemplo, não vai conseguir, não consegue, passar até mesmo não chegar à morte. E Jesus ele pergunta, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que dará o homem em troca da sua vida? E o salmista, no Salmos de número 49, ele vai dizer aqui, no 49, a partir do verso 7, ele diz assim:
nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Então aqui é o próprio salmista falando que os recursos não são suficientes para preservar, né, uma vida, para remir, para que, aí ele continua no 9, para que continuasse a vida, a viver para sempre e não visse a sepultura. Não tem como, todos verão a sepultura, cedo ou tarde. E por isso que nós precisamos estar conectado com o Senhor, ligado no Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? E o Senhor, ele tem o melhor para todos nós. E no 27 do Mateus 16, ele diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Seja a obra boa ou a obra má, aquilo que nós fazemos, receberemos sim, receberemos daquilo que estamos plantando, daquilo que estamos fazendo, nós iremos colher um dia, né? Será a colheita. E para aqueles que estão falando do amor do Senhor, pregando a palavra do Senhor, vivendo o seu evangelho, será retribuído, né, segundo as obras que agrade ao Senhor, né, as obras que sejam, né, agradável aos olhos do Senhor, aquilo que o Senhor realmente ele nos ensinou. E Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12, a palavra diz: venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Né? Jesus, o Senhor falando aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Então, que nós possamos, nesta manhã, entender que toda renúncia tem uma recompensa. Né? Que todo aquele que deixa, não fica na dependência de um sistema humano, não fica na dependência de tantas coisas materiais, mas que vive na dependência do Senhor, se esforça, trabalha sim, que é preciso, né? Mas que vive na dependência do Senhor, descansa no Senhor, tem paz, tem tranquilidade, vai ser perseguido, vai passar por todas as dificuldades que qualquer ser humano passa, né? Até de enfermidade, mas o Senhor tem uma recompensa guardada. O Senhor tem uma vida eterna, garantida para todos aqueles que servem ao Senhor. Né? Aí no 28, fechando aqui, diz: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que venha o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, que nós possamos nessa manhã, né, se conectar nessa palavra, nesse devocional, e continuar a crer, mesmo no meio da dificuldade. Vamos permanecer firmes no Senhor. Né? Se você ainda não conhece a Jesus, se você está desviado, se você está fraco na fé, né? Se anime, tome essa palavra e avance, porque a recompensa virá para todos. E eu creio que aqueles que servem ao Senhor, que está conectado com o Senhor, né? Ele vive na dependência do Senhor. Então, se hoje tem uma dificuldade, tem uma luta, creia, tenha fé, esse mar ele pode se acalmar. O Senhor ele tem todo o poder para acalmar o mar. Se está passando, se precisa, né, de um alimento, se precisa de uma provisão, melhor dizendo, né, tenha certeza, o Senhor ele é aquele que multiplica os pães. Precisamos crer, ter fé no Senhor, viver pela fé. Então, que nesse dia, mais uma vez, o Senhor venha te abençoar, venha te conceder um dia de vitória. Amém.